Gostaria de o fazer hoje e nesta altura da campanha. E essa nota é a seguinte: eu aceitei há 3 anos integrar uma lista, tal como o Miguel Coelho, liderada pelo Dr. Tomás Correia. Essa lista foi vencedora. É verdade que houve contestação judicial a essa vitória, no entanto, ela não foi aceita pelos tribunais. E, portanto, exercemos o nosso mandato. E eu entrei com a ideia que íamos fazer uma transição, não diria tranquila, mesmo na época não pensei isso, mas segura, para uma nova fase de vida do Montepio. Arrumar os problemas da Caixa Económica, me pareciam que estavam estabilizados com a nova administração que tinha entrado em funções, e darmos robustez associativa e mutualista à associação. E começámos a trabalhar. Mas a certa altura, não direi exatamente quando, tive uma epifania negativa. E pensei assim, afinal de contas, eu estou um pouco na situação de alguém que tivesse sido convidado para administrador da Fundação Gulbenkian e fosse para lá com ideias e com vontade de trabalhar com os outros para aumentar a ação cultural, cívica da Fundação Gulbenkian. E a certa altura descobria que estava lá ao serviço de um projeto de petróleos. Era uma inversão completa. O Dr. Costa Pinto, de uma maneira mais rigorosa, enunciou justamente esse problema. Eu apercebi-me que estava tudo ao contrário. Ou seja, a associação mutualista olhava para a sua Caixa Económica, pelos olhos do Dr. Tomás Correia, como a questão fundamental e não um instrumento ao serviço dos fins mutualistas. E essa foi a tal epifania. E a partir daí as coisas conduziram-nos à dissidência. Essa foi a minha evolução. O Miguel Coelho terá tido também a sua, com certeza semelhante, mas também com a sua especificidade. E, portanto, tornou-se uma questão fundamental para mim olhar para a associação e dizer assim, eu estou aqui, com os outros colegas, sentado em cima de mais de 3 mil, na altura eram mais de 3 mil milhões de euros, que são de milhares de associados, milhares e milhares de associados que nos confiaram isso. E nós estamos aqui sentados e estamos a usar isto de uma maneira que pode não ser a mais correta. E, portanto, fui ganhando consciência que era preciso pôr cobro a uma utilização dos recursos que os associados confiam à sua associação ao serviço de um projeto, porventura bem intencionado, mas um projeto megalómano, irrealista, uma aventura financeira. E quando ouvi falar, já bastante adiantado no nosso mandato, que agora o que era preciso era um grupo financeiro da economia social, fosse lá isso o que fosse, e que até talvez pudesse vir a haver uma fusão com as caixas de crédito agrícola, eu fui falar com quem dirigia as caixas de crédito agrícola e perguntei, mas isso é realista? Bom, por pudor não vou dizer a resposta. Os termos não foram os mais educados, mas era negativa. Enquanto lá estiver alguém, nem pensar em colaboração. E, portanto, tudo isso me fez estranhar. É claro, é verdade que em plena crise de 2017, o Governo, e bem, a meu ver, preocupou-se com a situação de Montepio. Tinha andado distraído, o Governo atual, o Governo anterior também andou distraído, só se preocupam quando as coisas aparecem nos jornais. Mas isso, os governos fazem isso e a gente não pode levar a mal. E o Governo, e bem, disse que apoiaria sempre o Montepio, se houvesse uma situação de crise aguda, como estava a haver, e que iria viabilizar a entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no capital social da Caixa Económica. E bem, disse isso. O pior foi a seguir, como se recordam. Foi tudo uma atrapalhada. O pobre deste provedor que lá está, na altura ainda era vice-provedor, comprometeu-se
mais ou menos com 200 milhões. Depois chegou o provedor e teve que defender isso. Lembram-se o que é que sucedeu? O homem, coitado, não sabia onde é que se havia de meter e acabou por quase tirar da carteira dele 75 mil euros e vamos lá meter 75 mil euros. E parece que estão numa conta, fui informado que estão numa conta da Caixa Económica, mas ele ainda não tem o capital, isto é, ainda não tem a titularidade das ações correspondentes aos 75 mil euros. É uma coisa extraordinária. Coitado. Enfim, tudo isto para vos dizer o seguinte, foi para mim claro que estando eu naquela administração e partilhando isto com o Miguel Coelho, fizemos esta trajetória em conjunto, não podíamos silenciar primeiro o nosso desconforto e a seguir a nossa firme oposição a esta evolução. E foi isso que sucedeu. E o resultado está à vista. Falámos com muitas pessoas. Havia um grupo que aqui nesta sala foi revelado pelo Dr. Norberto Pilar, nesta mesma sala há uns meses, que tinha 3 pessoas no início, depois alargou. E nós conversámos todos. E conversei com o Dr. Costa Pinto, e com o engenheiro Proença, e conversei com muito mais gente, não vou dizer os nomes, mas são pessoas de respeito e de cidadania. E tudo isso foi crescendo e apareceu aquele manifesto e hoje temos uma lista que é uma alternativa séria, credível e que pode ganhar. É claro que muita gente que nos apoia, não falo dos outros, esses são mais realistas, mas há muita gente que nos apoia que diz, epá, isto está perdido. Muitos dizem-me a mim, até nas horas em que eu desconfio e que precisava que me dessem algum ânimo, dizem-me essas coisas. Às vezes telefonavam-me de manhã cedo. Isto é um desastre. Não vamos ter assinaturas. Eu também tremi. A carne é fraca. Não vamos ter as 300 assinaturas. É claro que acabámos com perto de 800. Não utilizámos todas, porque algumas vieram já depois do prazo que impusemos a nós próprios para entregar. E fomos a primeira lista a entregar, como disse há pouco o João Proença. Somos B, mas o B é feliz. E aqui há uns tempos alguém me chamou. Ainda bem que, atenção, ainda bem que vocês são a lista B. Porque vocês são o plano B. O plano B para pôr o Montepio no caminho certo. Para acabar com estes devaneiros e com estas situações que não servem os interesses dos milhares de associados que, apesar de todas estas trapalhadas, estes desvarios, continuam a confiar no Montepio. E isso é extraordinário. Esta resiliência do espírito dos associados, da sua confiança, apesar de tudo, não em quem está, mas naquilo que é a realidade do Montepio, é extraordinária. E isso foi mais um incentivo. Eu não podia, era a saída mais fácil. Quer dizer, eu já era administrador. Continuar como administrador não tinha sido assim uma coisa muito difícil. Hoje o Dr. Tomás Correia, hoje não foi no dia de hoje, mas atualmente, aí num momento qualquer que eu li, disse que eu era um acidente. Bom, ele de acidentes sabe mais do que eu, porque tem conduzido o Montepio a acidentes sucessivos. Não creio que eu seja um acidente. Eu creio que, até estou em crer que foi uma escolha criteriosa dele, até porque ele nunca se engana e raramente tem dúvidas. Portanto, se me escolheu, convidou-me, está arrependido talvez, mas isso é um outro problema. A coisa não lhe correu bem. Simplesmente eu não tinha, e este é que é o ponto, a saída fácil ou era o silêncio ou então era uma saída discreta. Eu percebi-me de uma coisa, muitas administrações do passado, do Montepio, começaram com 5 pessoas e acabaram com menos de 5. E eu suspeito, não falei com elas, com as que foram saindo, que saíram pelas mesmas razões que eu hoje estou aqui nesta lista B. As razões eram as mesmas, a solução é que foi diferente. Desanimaram, resignaram-se e disseram, não vou amassar. Tinham as suas razões, talvez. Mas eu tomei outra opção, e o Miguel Coelho também. E o Miguel Coelho arrisca muito mais que eu. Porque eu já tenho idade da reforma, se perder as eleições, a minha vida continua igual ao que era antes de ter vindo para aqui. Até talvez com um bocadinho mais de prestígio, porque
o homem sempre teve coragem e portou-se bem, dirão uns, outros não podem dizer o contrário. Mas a vida é assim. Mas o Miguel Coelho não, é um quadro desta casa. É um homem de 48 anos. É de uma nova geração que vai tomar conta e que vai liderar brevemente tudo, não apenas o Montepio, o país. Eu faço parte de uma geração que está em fim de linha e tenho que ter consciência disso. Estou orgulhoso de poder dar um contributo para que esta nova geração se firme. Eu sou o velho desta lista. Todos os outros são bastante mais novos do que eu. E uma parte ainda não tem sequer 50 anos. E isso é muito bom e eu fico muito feliz por estar a dar este contributo. Como aqui há uns anos, não costumo contar este episódio, mas não é a primeira vez que estou na direção de uma mutualidade. Que há uns anos, uma pessoa que eu considerava amiga, depois não fiquei na dúvida se era amiga ou não, pelo que me convenceu a fazer, convenceu-me a ficar, a encabeçar uma lista para uma mutualidade pequenina chamada MUSOC, ligada aos trabalhadores da Segurança Social. E tive a felicidade de ter uma equipa de gente muitíssimo mais nova. Eu não era tão velho na altura, naturalmente, mas eram muito mais novos, eram pessoas realmente jovens. E fiz lá o meu mandato. Depois houve ali também alguma dificuldade e havia os mais velhos que diziam se calhar é melhor acabarmos com esta mutualidade. Mas eu, que me queria retirar, disse, não, se esta geração mais nova quiser continuar, tem o meu apoio. E a mutualidade continua a ser uma das mutualidades deste universo de cerca de 100 mutualidades que há no país, muitas das quais, ainda há pouco falava ali com uma das fundadoras dessa mutualidade MUSOC, que também está ali presente, muitas delas estão falidas e inativas até, e só servem para passar uma carta mandadeira a um senhor que depois toma conta aí de uma união das mutualidades. Mas enfim, mas isso já é outra história, fica para outro dia. Não vos vou cansar mais com isso. O que eu digo é, apresentámos uma alternativa, é consistente e é ganhadora. E há aqueles que me dizem, o tipo não consegues tirá-lo de lá. Ele tem aquela gente na mão. E eu digo, falei com muita gente neste período e vou continuar a falar com muita gente da Caixa Económica e da Associação. E eu confio que vão tomar uma boa opção. Podem não dizer alta voz, porque há um clima que não favorece isso. Mas eu sei que o voto é decidido nas suas consciências. E que vão discutir isso com as pessoas em quem confiam, as suas famílias, os seus amigos. E é aí que verdadeiramente se forma a vontade das pessoas, em termos eleitorais. E eu confio nessas pessoas, que não conheço muito bem, porque nunca tive responsabilidades nem trabalhei na Caixa Económica, mas que aprendi a respeitar, sobretudo por aquilo que fizeram no ano passado, em 2017, em defesa de Montepio. Eu tive uma experiência única que por ser só com uma pessoa, de um associado que me abordou e queria levantar as poupanças. E com a ajuda de um colega muito prestigiado aqui da nossa casa, chamado José Pitacas, segurámos o senhor e ele hoje continua não só associado, mas com uma parte, levantou alguma coisa, mas não levantou tudo. E pensei isto, o que é que será estar das 8h30 da manhã até às 15 horas do mesmo dia, com filas de pessoas a dizer o mesmo que este senhor me veio dizer a mim? Eu acho que não aguentava. Eu fiquei estourado, para usar, desculpem o termo tão popular, estourado no fim da conversa com ele. Se fosse com 10, com 20, com 50 pessoas, a situação era bem pior. Por isso, aprendi a respeitar muito as pessoas que nos defenderam, a nós, a Associação Mutualista, no ano passado. E acho que essas pessoas também merecem uma alternativa como a nossa. Poderão não concordar, formarão a sua opinião, mas têm uma alternativa. Não estão condenadas a seguir numa nave conduzida por alguém que perdeu a bússola, se é que alguma vez a teve. E é isso que vos tinha para dizer. Nós precisamos de regressar às finalidades próprias do mutualismo, que são, em primeiro lugar, proteção social. Proteger aqueles que se associam dos riscos sociais, de segurança social, na saúde, para promover também, responder às situações que é preciso promover a qualidade de vida,
dar soluções para as famílias que têm filhos que vão estudar para fora das suas cidades, porque não têm universidade nesses locais e que precisam de residências. Para os idosos, para as famílias que têm os seus idosos, que têm que ter uma resposta que não é a resposta atual das residências de Montepio, que é uma resposta para pouca gente, é de qualidade, tem muita qualidade, mas tem mensalidades que não estão ao alcance da generalidade dos mutualistas e dos associados. Precisam de uma outra resposta, com qualidade, mas que tenha preços tarifários acessíveis. E há condições para o fazer, se houver a vontade de sair dessa situação muito restritiva. E esse é o ponto fundamental, regressar a estas finalidades de proteção social. E fazermos também, ter uma nova atitude em relação à cultura. Eu passei, antes de estar na administração e com isto me vou calar, antes de estar na administração do Montepio, passei pela Fundação Inatel. Uma instituição que muitos conhecem, alguns até serão associados dessa instituição, e para muitos que não conhecem bem aquilo, isso é uma coisa de turismo para os velhotes. Eu sabia que não era, porque conhecia um bocadinho, mas não conhecia tão bem, e apercebi-me do papel cultural da Fundação Inatel, que é extraordinário, devo dizer. E gostei muito da minha experiência lá, e também no desporto, porque o desporto, como alguém disse, que sabia mais destas coisas do que eu, é a cultura em movimento. E, portanto, a cultura acaba por englobar de alguma maneira. Ora bem, eu acho que nós, não é fazer o que faz a Inatel, obviamente, mas é ter uma atitude também diferente em relação à cultura. Eu acho muito bem que se apoiem artistas portugueses, mas nós não nos podemos substituir a um mercado que eles não conseguem conquistar. Agora, podemos desafiá-los, a esse e a todos os outros, a virem ao encontro das raízes culturais do país, a mergulharem nesse encontro, e nós podemos apoiar isso. E podem pôr os seus talentos, as suas capacidades artísticas, também ao serviço da educação e da promoção das pessoas de uma forma inclusiva, aquela inclusão que tanto preocupa a Ana Albuquerque e que todos nós partilhamos nesta lista. Mas essa inclusão começa cá dentro. Alguém me dizia, num contacto aqui nos serviços centrais da nossa associação, outro dia, que fazemos coisas de responsabilidade social muito boas e inclusivas para fora, mas não fazemos tanto para dentro. E isso é verdade. Nós temos que começar a olhar para os associados. Nós temos associados que precisam de propostas inclusivas. E temos associados que também são trabalhadores que precisam ainda mais dessas propostas inclusivas. E não é um descontozinho da renda de casa que lhes fazemos que resolvem essas propostas inclusivas. Precisamos de condições para que eles não se sintam marginalizados na sociedade atual, e o Montepio tem que dar um contributo a eles todos, e em particular àqueles que deram o seu contributo profissional ao longo de muitos anos ao Montepio. E por isso a minha última palavra é também para quem trabalha no Montepio. Não basta reconhecer o que fizeram até hoje para defender o Montepio, é preciso dizer que com uma administração, a administração da proposta pela lista B e com o seu programa, vão ter convergência de condições de trabalho aos melhores níveis, porque hoje há uma grande desigualdade e uma grande diversidade de situações. Há aqueles que têm os padrões da carreira bancária e há os que não têm. E a tendência é para crescer estes segundos, porque a Caixa Económica, felizmente, não vai continuar a ceder pessoas, certamente, à associação, porque ela vai crescer e confio que vai dar a volta por cima, precisamos disso como pão para a boca. E, portanto, temos que criar condições de realização profissional e pessoal, condições equitativas dentro de todo este universo Montepio e fazer uma certa convergência de carreiras. Quem trabalhou, quem deu a sua dedicação, está a dar, ou já está reformado e deu no passado, merece um grande apoio da sua associação, que foi não só o local de encontro para se proteger contra os riscos sociais, mas foi também o local onde se fizeram profissionais e onde deram o seu contributo à sociedade. Merece esse nosso reconhecimento. E por isso queremos transformar o Montepio no melhor local para trabalhar em Portugal. Muito obrigado.